Durante séculos e mais séculos, a humanidade tem sofrido para encontrar um sentido para a vida, de modo que a coloque num caminho que satisfaça essa busca de orientação. Na verdade, a falta de uma meta definida não exige uma direção definida. A famosa frase de Lewis Carroll: interrompemos para um pequeno resumo biográfico sobre o grande Lewis Carroll. Charles Lutwidge Dodgson, mais conhecido como Lewis Carroll, nasceu na Inglaterra. Foi matemático, lógico, fotógrafo e romancista. Filho de um pastor protestante, recebeu uma educação religiosa, mas não seguiu. Ingressou na Universidade de Oxford e foi convidado para permanecer como professor de matemática. Apesar dos seus primeiros livros abordarem temas de geometria e álgebra, foi como lógico que Dodgson se destacou. Em Oxford, conheceu aquele que viria a ser o seu grande amigo, Henry Liddell, pai de 3 meninas, Alice, Lorina e Edith, a primeira das quais viria a ser a fonte de inspiração para o seu primeiro grande romance publicado, Alice no País das Maravilhas, escrito em 1884. Dodgson adota o pseudônimo de Lewis Carroll para as obras literárias, reservando o seu verdadeiro nome para as obras científicas. Continuando, a famosa frase dita pelo gato para Alice, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Talvez o ser humano não esteja definitivamente em busca de uma direção, ou talvez essa seja apenas uma etapa do seu desenvolvimento. Talvez também essa seja uma busca externa, provocada por um agente interno dentro de cada ser humano que ele mesmo desconheça existir. Temos a capacidade de discernir que somos uma criatura que possui inteligência e que, por consequência dessa inteligência, concebemos uma alma ou espírito, seja lá que nome você queira dar. Essa divisão de corpo, mente e alma é fundamental para que possamos entender o caminho que estamos trilhando. Somos obrigados, como criatura, a aceitar que recebemos impressões sensoriais do mundo externo, que codificamos criando padrões de memória inteligente e que podemos também caracterizar como padrões de impressões internos. Afinal, está tudo acontecendo, e de alguma forma dentro dessa criatura que sou. Trocando em miúdos, podemos dizer que existe um mundo externo ao qual eu me interrelaciono e um mundo interno ao qual eu também me relaciono. Se prestar bem atenção ao caminho que você foi conduzido, esse eu ao qual estou me referindo é você, que foi destacado desse mundo interno e também desse mundo externo, e como sendo algo ou alguma coisa que vive nessa criatura e que vivencia esse mundo interno e externo. Então podemos caracterizar ou chamar esse eu de observador, e talvez esse observador seja aquilo que chamamos de alma ou espírito, só que com mais intimidade. No final, estamos buscando não um sentido, mas um significado, e somente assim poderemos encontrar uma satisfação. O sentido que buscamos satisfaz apenas a criatura. Quando imprimimos compreensão nas impressões sensoriais, agora reconhecidos como padrões de memória, integrados e organizados numa rede dinâmica de princípios, encontramos os significados. Os significados são os valores percebidos apenas nas esferas internas, ou mental e espiritual, dos seres humanos. Os verdadeiros avanços para o ser humano só podem acontecer nesse mundo interior, onde reside a criatividade. A maioria dos jovens aprendem a buscar apenas seus interesses e energias na busca materialista do mundo sensorial ou exterior. O mundo interior e o mundo exterior têm um conjunto de valores diferentes. Enquanto buscamos um sentido para a vida, nos perdemos no mundo infinito das possibilidades. E quando buscamos um significado nas pequenas coisas, encontramos o verdadeiro caminho no intelecto.
Encontrar um significado exige o uso do intelecto e é a única maneira de se comunicar com seu verdadeiro observador, que é a sua essência, e somente assim você pode realmente saber o que quer e aonde vai. Sabendo-se onde vai, você encontra um sentido para uma vida carregada de significados. Se você achou um pouco complicado, aconselho a ler diversas vezes, pois somente assim poderá acessar esse observador e encontrar um sentido para a vida.